Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que eu vejo uma dificuldade até mesmo no meio da graça. No sistema religioso nem se fala, mas no meio da graça eu consigo perceber que existe algumas dificuldades de entender esse detalhe que nós vamos tratar aqui hoje, esse assunto, esse tema. Da cruz ao ano 70, havia o cruzamento de alianças. Por isso que há uma briga assim, quer ver? Tipo assim, não, uma graça foi estabelecida na cruz. Não, uma graça foi estabelecida no ano 70. A cruz é mais importante. Não, o ano 70 é mais importante. Eu até fiz um vídeo qual dos dois é mais importante. Tá aí, se eu conseguir encontrar ele. Não, mas eu vou fazer o seguinte. Você mesmo pode olhar no canal. Eu ia prometer te colocar na descrição aí, mas talvez não vai dar tempo. Então, mas você pode procurar. Tá lá, qual que é mais importante. Depois eu vou fazer de novo para você ver. Para você ver como que é a situação. E eu vou te mostrar essa questão do cruzamento das alianças, da cruz ao ano 70. Eu vou mostrar de um jeito diferente, talvez um jeito diferente, né? Vou te dar alguns exemplos. Eu tô com a Bíblia aqui, tá? Eu tô com a Bíblia e vou fazer o seguinte. E tá ventando também, tá? Tá ventando aqui e a Bíblia tá aqui, ó, só para você ver. Eu vou ler aqui e você vai ler aí na tela, vai ficar aqui do meu lado os versículos que eu vou tratar aqui como exemplo, para você ver como que era o cruzamento das alianças, só que eu vou tratar assim de um jeito um pouco diferente. Por exemplo, Efésios capítulo 1, o versículo 7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Primeira parte, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Paulo está falando para os Efésios que, olha para você ver, em quem temos, que eles tinham a redenção pelo sangue de Jesus. E aqui está referindo à cruz, né? A cruz. Então, Paulo está afirmando, o vento está passando aqui, ó, o meu cabelo está coisado, mas eu vou fazer um vídeo assim mesmo, porque eu não vou ter outro lugar para fazer hoje o meu lugarzinho vai ser aqui, então vamos que vamos. Então ele está falando, em quem temos, eles tinham, afirmou, vocês têm a redenção, vocês já são redimidos, vocês têm a redenção, vocês estão, pronto, beleza. Porém, no próprio livro, no capítulo 4, versículo 30, olha só como que é interessante. 4:30, no próprio livro de Efésios, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Isso, meu irmão, é cruzamento das alianças. Na cruz, realmente, veio a nova aliança, veio é chamado nova aliança, é chamado de novo pacto, novo concerto. O nome não vai influenciar aqui. Foi na cruz, mas só no ano 70 que a graça tomou posse de uma maneira plena. Eu vou falar isso aqui 1 milhão de vezes. Eu dou exemplo aqui na nossa cultura, aqui no Brasil. Vamos imaginar que as eleições em outubro é eleito presidente ou prefeito. Em outubro, mas só 1º de janeiro que ele toma posse. É assim que estava da cruz. Na cruz, a nova aliança foi eleita. No ano 70 ela tomou posse. Então havia o cruzamento de alianças. E nós sabemos, você viu Efésios 1:7, vocês têm a redenção. Nós temos a redenção. Aí no capítulo 4, versículo 30, está escrito lá que, ó, não entristeçai o Espírito Santo, vai estar selado para o dia da redenção. Ou seja, o dia da redenção iria vir. Que dia era esse? É o dia da volta de Cristo no ano 70. E se você ler isso aqui, eu não vou nem deixar aí, mas você vai ler Lucas capítulo 21, versículo 27, versículo 28, vai falar que a redenção veio com a volta de Jesus, tá bom? Eu nem vou deixar aqui porque o assunto hoje é mais complexo e também
Vamos dizer que é um assunto mais longo um pouquinho, mas o vídeo não vai ficar tão longo não, máximo 15 minutos. Outro assunto, para você ver o que era, como era o cruzamento das alianças. Vamos ler segunda a Timóteo, vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Vou colocar aí para você. Diz assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a corrupção pelo Evangelho. A última parte, o qual aboliu a morte. Está falando que Cristo aboliu a morte. Aboliu. Aí, ó o vento. Falou na morte, o espírito da morte está passando longe, né? Passa longe. E a vento, é bom, vamos fazer um ventinho, não tem nada a ver, não. É bom que a gente vai fazendo o fresquinho aqui, né? Tá fazendo um vídeo fresquinho. Então, o texto está dizendo que a morte tinha sido abolida ou não? Tinha sido abolida, sim. É obviamente que aqui mostrou, né, que a cruz, né? A cruz. Mas olha para você ver. Vamos lá, hein? Então nós estamos aqui mostrando para você o cruzamento das alianças. Eu estou com cuidado aqui porque o vento está pegando as folhas da Bíblia e passando igual um furacão. 1 aos Coríntios, o mesmo Paulo, no capítulo 15, versículo 26, ele disse assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Você vai ler o contexto e vai dizer que ela foi na volta de Jesus no ano 70. Olha só para você ver. Se Timóteo 1,10, Paulo vai falar para Timóteo: a morte já foi abolida, Cristo aboliu a morte. Mas para os coríntios, ele vai dizer, 1 Coríntios 15, 26, que a morte, o último inimigo que ia ser abolido, ia ser aniquilado, era a morte. Está entendendo? É muito importante você entender isso. Isso se faz necessário. Vamos aqui mais um outro assunto aqui para você ver. Tem vários assuntos, né? Então vamos aqui mais um. Vamos achar aqui outro assunto. E eu quero que você entenda por que às vezes Paulo falava uma coisa. Por exemplo, às vezes Paulo falava assim: já aconteceu. Em alguns lugares falavam: vai acontecer. É por causa disso, por causa desse cruzamento de aliança, meus irmãos. É por causa desse cruzamento de alianças. Não é contradição. Quem não conhece, né, o cruzamento das alianças, o Evangelho da Graça, vai dizer que é contradição, vai falar um tanto de coisa. Não é contradição, porque havia um cruzamento de alianças, sim. Olha, vamos lá. Para você ver, Colossenses capítulo 2, o versículo 10, fala assim, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Paulo falando para o povo ali de Colossos, né, os colossenses, estáis perfeitos nele. Deu para você entender? Estáis perfeitos nele. Então agora, vou te mostrar um negócio aqui. Vamos mostrar um negócio para você. Eu ler mais um versículo, mas eu vou... Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. O versículo 11, o 12 e o 13. Mas eu vou ler o 12 e o 13, tá bom? No versículo 11 vai falar que Deus deu e ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, outros para pastores, segundo doutores. Aí agora eu vou colocar aí para você ver. Aqui, versículo 12. Por que Deus fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vou ler de novo a parte, a varão perfeito, até, que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito. Mas para os colossenses, ele não falou que todos já estavam perfeitos? Olha lá, Colossenses 2,10 fala que está perfeitos. Mas Efésios capítulo 3, do 11 ao 13, vai dizer o seguinte, que eles estavam no processo. Isso aqui é cruzamento de alianças. Isso aqui mostra a aliança eleita na cruz, mas que seria estabelecida
de uma maneira plena no ano 70, tá bom? Vamos aqui agora, eu acredito que essa aqui, quer ver, ó, vou te mostrar um outro detalhe. Na minha visão, eu acho muito interessante isso aqui, quer ver? Olha para você ver. Mateus, capítulo 26. Tem até duas informações aqui, né? O negócio é tão completo que tem até duas informações. O capítulo 26 de Mateus, o versículo é o 28, diz assim, ó. Por isto, melhor dizendo, vamos repetir. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui dá até para falar novamente da remissão. Lembra que eu falei da remissão? Foi na cruz, mas você lê Lucas capítulo 21, 28, fala que foi no ano 70. Isso aqui é interessante, tem até mais informações no versículo. Mas o que eu quero falar aqui, ó, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Porque isso é meu sangue. Ou seja, Jesus estava fazendo a alusão do que ele iria passar na cruz, da sua morte. Era isso, não era? Todo mundo sabe, pegou a Páscoa e como os judeus trabalhavam a questão de simbolismo, né? De simbolismo, aqui perfeitamente Jesus pega de uma maneira simbólica e mostra que o que ele iria passar, e esse aqui é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento, a nova aliança, viria com o quê? Com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Então, falando da cruz, né? Tá falando da cruz. Porém, então na cruz veio o Novo Testamento, veio a nova aliança, veio um novo pacto. Sim, mas porém, e aqui eu acredito que é a essência do assunto que eu estou tratando aqui. Porém, Hebreus capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte: dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Muito depois da cruz. Está dizendo que o antigo concerto tinha apenas envelhecido e ainda não tinha acabado. Estava perto de acabar. Ou seja, acabou no ano 70. Isso aqui trata-se de a transição das alianças e o cruzamento. Havia um cruzamento das alianças. E é isso que eu preciso que você entenda. É por isso que Paulo, em algum momento, ele batizou em águas, mas em outro momento ele falou assim, não fui enviado para batizar. Ou seja, as duas alianças na mente de Paulo. As duas alianças. Por quê? Ele batizou, falando da antiga aliança. Batismo é coisa da antiga aliança, meu irmão. Coisa do antigo pacto. Mas ele pega e fala assim, ó, eu não fui enviado para batizar. Ou seja, coisa da nova aliança. E você vai ver isso em todo o momento. Se você pegar de Mateus até o Apocalipse, você vai encontrar essas mensagens. Você vai encontrar a evidência que a antiga aliança ainda estava de pé. Olha só que interessante. E a evidência que a nova aliança já tinha chegado. Top, top. Se você entender isso, quando você for ler o Evangelho, ler a Bíblia, você vai ter um discernimento melhor, você vai encaixar as coisas melhor. É por isso que eu fiz esse vídeo, espero ter te ajudado e eu peço você, deixa o seu like, deixa uma mensagem que isso ajuda o engajamento, compartilhe o vídeo, me ajuda no canal Voz das Nações. Eu estou agora pegando mais firme, porque agora eu estou com um outro celular, então tá dando para fazer vídeos de uma maneira mais tranquila, mas eu preciso que você me ajude. Só faz sentido eu estar aqui se do outro lado tem um grupo de pessoas que está apoiando. Nem tudo que eu falar aqui você vai concordar, eu sei disso, mas não é por causa de alguma coisa que eu penso diferente de você que você vai desfazer do todo, né? De um todo. Não, vamos caminhar juntos. É assim que eu faço com os demais irmãos da graça. Tem um tanto de coisa que eu não concordo, porém não são coisas suficientes para mim não caminhar junto, a não ser uns 3 extremistas aí, pelo amor de Deus, tem uns 3 extremistas aí que não dá. Se algum dia se eu animar, eu trago e falo aqui por que não dá. Se algum dia eu animar, eu falo. Tem alguns irmãos aí que mostram, falam, irmão falando de tal, e não é difamando o irmão, mas o assunto
Então, talvez depois eu mostre, mas uns 3 não dá não, meu irmão. Não dá não, eu era inscrito, não tem nem como. Não tem como, de jeito nenhum, de ser aqui junto com uma situação, uns extremismos, umas idiotices, aí já não dá. Agora, coisas assim normais, estamos junto misturado. 90% dos irmãos, eu tô lá seguindo junto, compartilho, curto e etc. E sou inscrito, mas é o seguinte, não significa que eu concordo com tudo. É simples, você pode até não concordar com tudo, mas nós estamos juntos e misturados, porque nós temos que levar este evangelho para tirar as pessoas da gaiola chamada sistema religioso. Fui obrigado.